Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. Bom dia então a todos. Vamos iniciar aí mais uma OC. Essa OC é de sistemas de direção e suspensão de veículos pesados, né? Ela iniciou aí no dia 19 do 11 e vai até o dia aí 3 de fevereiro, certo? Nós vamos ter aulas aí até o dia 14 de janeiro. Eu vou entrar de férias, não vou ter como ministrar para vocês. Mas a plataforma fica aberta, certo? A escola fica de férias, mas a plataforma continua aberta normalmente, certo? E caso tenham aula programada, vai ficar também, se não for todas agora, vão ser todas para o ano que vem. E pessoal, no mês de janeiro a gente não tem aula presencial. E a web aula, né, as online, eu vou conseguir ministrar para vocês até o dia 14 de janeiro, que aí depois eu vou entrar de férias. Aí eu só retorno depois do dia 30 de janeiro. Certo, pessoal? Então, é, a gente tem nessa UC, a gente tem uma superação, né, que é ser feita. Eu vou falar dela aqui, eu vou falar dos conceitos para a gente trabalhar em cima delas. Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, essa aqui é a superação, pessoal, chama aí porque vibra, né? É, então, vamos ver aqui, né? O cliente está solicitando aí, né? Ele precisa de um reparo no caminhão. O caminhão dele, então, tem fortes vibrações no volante de direção, né? E acompanhado também de ruídos quando trafega por vias mal pavimentadas, né? Bom, isso pode ser por questão mesmo de desbalanceamento, né? Por desbalanceamento da roda ali, desalinhamento, ou até alguns problemas mesmo nos componentes ali, que são os chamados componentes de desgaste de um sistema de suspensão e até de direção, do setor de direção de um veículo, né? Então, o que que vocês vão fazer? Então, é solucionar esse problema, né, do caminhão do cliente, identificar então aí quais são as fortes vibrações, né, e o ruído, a origem do ruído, e elaborar então, pessoal, um relatório ali contemplando as etapas desse processo de reparação, a reparação justamente do sistema de direção, né, ou até de suspensão também do caminhão, né, qual o processo de reparo, né, e também as ferramentas e EPIs. Eu vou falar um pouco aqui, pessoal, falar um pouco sobre esses processos. Mais completo, pessoal, vocês também vão lá consultar o livro, certo? No livro aqui, ó, só ver se o livro tá disponibilizado aqui. Sim, aí no livro aqui, pessoal, tem a borda mais completa. Eu peço para vocês também darem uma olhada aqui no livro, para ajudarem vocês também a responder essa atividade, certo? Só colocar aqui, ó, sistema de direção. Sistema de direção, tá vendo? Anomalias são as anomalias, né? A inter-relação dos sistemas, diagnóstico de anomalia. Eu vou falar um pouco assim, mais bem resumido, mais completo. Eu peço para vocês dar uma olhada aqui. E também o manual de reparação. Bom, então vamos iniciar aí, pessoal, justamente falando sobre essas anomalias, né? Entre os dois sistemas, né? Bom, a gente sabe que o sistema de direção, né, o que direciona o carro para a gente poder, um veículo, para a gente poder como diz, guiar ele, né, colocar na direção que a gente quer, ele tá linkado no eixo dianteiro, né? E também no eixo dianteiro a gente também tem a suspensão, né? Então acaba que os dois sistemas estão interrelacionados. Então, por exemplo, se o sistema de suspensão está com problema e a varia vibrar, por consequência, né, por estar acoplado ali, por estar vinculado, essa vibração vai naturalmente passar para o sistema de direção, ou vice-versa. Se o sistema de direção estiver ruim, ele vai passar para a suspensão e também vai ficar ou ruídos ou vibração excessiva, né? E os dois sistemas, né, pessoal, eles são de segurança, né? Considerados de segurança, né? Então a gente vê aí acidentes em que a pessoa perde mesmo o controle, a barra de direção quebra, então perde todo o controle, né? A pessoa não tem mais nenhum controle sobre o veículo, então pode vir até sofrer um acidente fatal, né? Assim como o sistema de suspensão, né? Que é a parte dinâmica do carro, né? O comportamento dinâmico, é a física do carro, né? Principalmente com relação à estabilidade, né? Bom, e
esse sistema, né, pessoal, muitas vezes aí diminui, né, o tempo de veículo parado, né, e também ainda mais, né, eu preciso, esse sistema é primordial nos sistemas dos veículos comerciais, né, porque os veículos comerciais como diz, eles geram dinheiro, né, principalmente os caminhões, né, principalmente os caminhões, os ônibus, né, que são equipamentos que geram, como é que fala, valor, né, não é o carro de passeio que a gente utiliza para coisas esporádicas, né. Bom, então, como por exemplo de interligação, né, a gente cita que o veículo, né, que apresenta uma bucha da suspensão folgada, né, então essa bucha é que dá aquele ajuste na suspensão para não ficar vibrando, né, ou uma mola cansada, né, ou seja, aquela mola que já atingiu ali o seu, aquele máximo seu da vida útil, né, então ele perde ali a sua elasticidade, né, o seu poder de absorção, né, então ele vai gerar vibrações, né? Então ou tende a desviar da trajetória. Então quem já viu uma suspensão, por exemplo, de um carro que já não tem mais poder de amortecimento, o que acontece? Ele não amortece, né? Você dá uma pancada, fica balançando indefinidamente, que justamente o amortecedor ali ou a mola perdeu seu poder de absorção de energia, né? De vibração da irregularidade que vem do asfalto, né? Então por ele não ter mais esse poder de absorção, o que acontece? Toda essa energia passa para o carro, e o carro começa a vibrar em demasia, e essa vibração, por sua vez, ela é prejudicial para os outros sistemas. Então, prejudica a estrutura do carro, é, faz até desmontar, né? Faz parafusos afrouxar, enfim, gera todo um colapso no meu carro, né? Diminui então sua vida útil total, né? Desde a sua estrutura até as partes menos importantes ali do automóvel, né? Bom, então, pessoal, como qualquer, não só no sistema de suspensão e direção, mas como toda o sistema do automóvel, eu preciso fazer um diagnóstico, né? Então, eu preciso seguir alguns procedimentos. Então, primeiro, preciso ouvir primeiro o relato do cliente, né? Então, o cliente ali está com a demanda, né? Ele tem um problema no automóvel dele. Só que eu preciso saber bem o que ele está, né? Tentar extrair o máximo de informação, né? Então, para entender, eu preciso começar a entender o problema do cliente. E primeiro, fazer as perguntas certas, né? Então, quando ocorre, qual o horário, se é mais um período mais quente ou um período mais frio do dia, né? Se o uso é severo ou não, a velocidade, né? Se ocorre a baixas velocidades ou se ocorre em ampla faixa de velocidade, desde como diz aquela marcha de saída, né? Aquela velocidade inicial de saída até na velocidade máxima. Qual a temperatura do ar, como falei, né? Se está num dia mais quente ou numa época mais fria. Se ocorre com o motor frio, né? Ou seja, depois que o motor esquenta não tem mais problema. Se é devido ao tipo de estrada ou rota, inclinação, enfim, fazer as perguntas para extrair o máximo de informação e ter o mais detalhe possível, para você ter um melhor diagnóstico, né? E também poder já fazer ali algumas deduções preliminares, né? Então, descartar alguns problemas e considerar outros, né? Bom, analisar então de forma minuciosa as evidências, né, e possíveis testes de estrada, né? Então, pegar o carro ali mesmo, já com um problema e verificar mesmo, você mesmo já ter uma noção, né, para você ter melhor subsídio para poder solucionar o problema. Estabelecer uma linha de ação baseada no raciocínio lógico, né? Então, pensar mais ou menos no que é a origem do problema e o que pode ser feito, né? Até antes de começar a montar e desmontar de forma é, sem necessidade, né? Que isso implica em tempo, né? E a gente sabe aí que isso é primordial, né? E seguir as orientações, normas e medidas dos manuais, né? Porque quem projetou, né, pessoal, é o manual, nada melhor que o manual do fabricante, né?
que o fabricante ele já tem todo o histórico de problemas que já teve em modelos anteriores, do que já fazer, de como diagnosticar, de como proceder. Então, o manual ele é primordial, né? Bom, quais são os tipos de anomalias, então, causas e possíveis soluções no meu sistema de direção, né? Então, os problemas estão relacionados a três causas, né? Qualidade das rodovias, né? E os cuidados ao trafegar, né? Então, tem que principalmente tentar evitar as rodovias de péssimas condições. A gente sabe que no Brasil é praticamente impossível, né? Praticamente 99% das nossas estradas não tem uma boa qualidade, infelizmente. Cuidar ao trafegar, justamente evitar cair nos buracos, né? Evitar as pistas muito irregulares, né? Deixar de fazer a manutenção básica, né? Deixar de fazer a troca do óleo filtro, reapertos também, né? E o desgaste natural das peças, pessoal. Isso aí é normal, por isso que a gente tem que fazer a manutenção preventiva também, né? Toda peça naturalmente ela desgasta, então a gente tem que verificar qual a sua vida útil, fazer a devida alteração. Bom, vou falar um pouco sobre geometria veicular, né? Então, vão ser as condições geométricas que regem o posicionamento dos eixos e rodas de um veículo, de maneira, então, a assegurar que as rodas rodem sem deslizamento e arrasto, né? Evitando desgaste excessivo dos pneus, dos componentes, da suspensão e do combustível, né? Então, após terminar, por exemplo, a curva e soltar o volante, né, as rodas, então, voltem a ficar paralelas ou retas, né? Toda vez que você faz uma curva, então, o volante ali, naturalmente, ele vai voltar à sua condição inicial, né? Sua posição inicial ali, angular, né? Caso não fique, a gente vai ter algum problema. Então, isso é a geometria veicular, é ele mesmo se, vamos dizer, se equilibrar ali no sistema, né? Bom, sobre a suspensão, né? A parte ali de alinhamento, tem alguns ângulos que a gente precisa levar em consideração, né? Isso considerando os veículos pesados, né? Então, o primeiro ângulo aí é o chamado caster, né? O que é o caster? O caster é o ângulo formado pelo pino mestre e a linha vertical, que passa pelo centro da roda. Então, é essa linha aqui que eu tenho que pegar como referência, né? E o pino mestre. Para frente ou para trás, né? Ou seja, no sentido longitudinal do veículo. Então, esse é o, né, com relação à parte vertical, né? Esse é o ângulo de caster, né? Então, se está mais inclinado, então está neutro para frente ou para trás, né? Essa inclinação. Então, o caster ele pode ser positivo, né? Como eu falei. Então, quando a parte do pino mestre está inclinado para trás, negativo se for para frente e nulo ou neutro, né? Tá exatamente na posição vertical. Isso aí, pessoal, vai variar muito de fabricante para fabricante. Não necessariamente você tem que estar no 0 grau ali, vamos dizer, no neutro, né? Alguns fabricantes podem indicar, orientar, tá um pouquinho para frente ou um pouco para trás. Como eu falei, isso vai variar de fabricante para fabricante. Cada fabricante ali entende por que que faz isso então? Por que que o fabricante muda esses ângulos? Até por questão de durabilidade. Pode ser que se naquele projeto tiver no ângulo nulo ali, pode indicar maior desgaste. Então, para compensar um pouco essa questão de desgaste acentuado, ou eles colocam um pouco inclinado positivamente ou negativamente, né? Então, isso é só para questão de ajuste do projeto, né? Que aqui a gente está olhando de forma isolada, mas a gente tem que olhar todo o conjunto, né? O sistema como um todo, né? Não só uma roda, não são as com quatro ou mais rodas, né? E o próprio chassi e outros componentes ali do meu veículo, né? Questão de peso, né? Distribuição de peso, né? Então é o veículo que tem um motor na frente, né? Então meu aí vai ter que ter uma inclinação para poder compensar, por exemplo, o peso do motor, seja ele esteja na frente, no meio ou atrás, né? Então essas considerações que a gente leva aí, né? Bom, a função do ângulo caster, né? Então é garantir, né? Então esse ângulo, a função dele é garantir que as rodas dianteiras do veículo se mantenham alinhadas numa linha reta, né? E alinha o veículo ao sair de uma curva. Então esse ângulo é para garantir justamente, né, o veículo se alinhar, né? E isso contribui, né, para a dirigibilidade, para maior estabilidade direcional, né? Então força ali o usuário a fazer menos esforço no sistema de direção e também diminui muito o esforço do próprio sistema, né?
Uma vez que a gente está virando, está fazendo o sentido de direção, né? Ou seja, a gente está inclinando. Então a gente está lidando com muitas forças ali e tá, vamos dizer, tá sobrecarregando de certa forma o sistema de direção. Então esse ângulo é para garantir que o esforço ali do sistema de direção seja pequeno, né? Não force tanto o sistema de direção. Bom, o outro ângulo que a gente tem, pessoal, agora é o camber ou cambagem, né? Só que agora a gente não olha de lado, a gente olha como se fosse para frente ali, né? Pega a linha neutra do pneu, então é o ângulo, né? Ele é o ângulo que é para dentro ou para fora, né? A partir da vertical. E esse eixo dianteiro vai ter certa flexibilidade, né? Então, e o camber compensa a flexão causada pela carga. Então, alguns automóveis, quando você muda de direção, por exemplo, a roda mais, mas você está virando para direita, então aquela roda que está mais à direita ali, ela inclina um pouco mais e a da esquerda inclina um pouquinho assim, ó, justamente para poder fazer essa compensação, melhorar, por exemplo, a curva, né? E justamente diminuir esses esforços, tanto na parte de direção quanto de suspensão. E quais são as funções desse ângulo camber? Então, é reduzir a carga nos pinos mestres, né? Que o pino mestre faz a do caster, né? Então, ele faz uma espécie de contrabalanceamento para não sobrecarregar o meu pino mestre e transferir o peso do veículo e da carga para os rolamentos internos dos cubos da roda. Então, a gente tem aqui, ó, é, na ponta do eixo, a gente tem um cubo da roda, que é um rolamento, né? Então, esse ângulo é para justamente também não sobrecarregar aqui, no caso, o meu cubo, né, o cubo da roda. Então, melhorar principalmente a carga em cima do rolamento, que é bem grande nesses momentos, né? E compensar, né, a flexão do eixo dianteiro, né? Então, quando o veículo recebe a carga, mantendo assim as rodas numa melhor posição de rolamento. Então, a gente não pode esquecer que a gente está fazendo curva, por exemplo, faz uma curva para a esquerda. Então, quando você está fazendo uma curva para a esquerda, o que acontece? Você tende a jogar mais carga para o lado direito, ou seja, você está fazendo um desequilíbrio de carga. Então, tem uma maior carga do lado direito. Então, você está tendo desequilíbrio de carga, então você está tendo muita carga ali, muita tensão de um lado e menos do outro. Então, o ângulo camber é justamente para compensar essa flexão. Vai ter esse excesso de carga de um lado para o outro? Sim, isso aí é físico, não tem como, né? Ainda mais veículo pesado, um caminhão, um ônibus, né? Então não vai ter como, vai ter esse peso. Então o ângulo camber é justamente para tentar compensar aí, né? Vamos dizer, diminuir essa concentração de esforço em um ponto só. Porque a gente sabe que concentração de força em um ponto só geram altas tensões e nessas tensões geram a maior propensão a falhas, né? Qualquer que seja a sua origem, né? Pode ser por fadiga, por cisalhamento, flexão, qualquer que seja a origem da tensão aí, pode gerar uma falha, né? Então, o ângulo câmbio é justamente para distribuir melhor essas forças, né, esses esforços. Bom, o outro ângulo que a gente tem aí, pessoal, é o chamado inclinação do pino mestre. Então, esse é a inclinação do pino mestre também nesse sentido, né? Então, como se fosse olhando para frente, né? Então, a gente olha então o topo do pino como referência e uma linha imaginária perpendicular ao piso. Então a gente pega a linha aqui uma linha da roda neutra e uma linha do topo do pino. Então onde a gente faz então esse ângulo. E esse ângulo, então, pessoal, ele vai. A flexão desse ângulo é na facilidade de movimentar uma direção. Então, uma direção extremamente dura, por mais que seja uma direção ali assistida, seja hidraulicamente ou eletricamente, mesmo que ela fique bem dura ali, pode ser algum problema nessa inclinação do pino mestre, né? E ela auxilia na regulagem também do camber, né? Então ela também interfere na alteração do camber, né? Sem precisar então de uma cambagem excessiva. Então, sem fazer muitas inclinações tanto positivas quanto negativas na cambagem. E esse pino mesh, então, pessoal, evita que as vibrações dos solavancos, né, é, vá principalmente. Então, ele é espécie de uma absorção mesmo que
vá para a direção, né? Até porque a direção ali ela pode ficar sofrendo muita vibração ali, ela desgasta. Desgastar, ela pode vir sujeita a falhar. Quebrar a direção é crítico. Então, pino mestre aí para isso. Bom, e além disso, pessoal, a gente também tem um chamado ângulos de convergência e divergência, né? Então, é aquela dimensão medida em milímetros ou graus, né? O qual as rodas de um eixo direcional vão apresentar, né? Elas vão estar fechadas ou abertas, né? Então, por exemplo, se o ângulo está convergindo, como esse caso aí da figura, é um ângulo fechando, então, ou seja, está tendendo a fechar ali as duas rodas, né? Então, é essa chamada convergência, né? Ou toe-in, né? Que é virado para dentro. Então, é o ajuste das rodas direcionais de maneira que fiquem apontando para dentro, ou mais fechadas na extremidade dianteira do que na traseira. Então, esse, esse ajuste é para manter as rodas paralelas, né? Então, que ao invés de deslocar o veículo, elas são forçadas para fora, né? Justamente para poder compensar, por exemplo, direção, né? É óbvio, esse ângulo aqui, pessoal, ele pode ter uma desvantagem que o pneu dessa forma, né? As rodas dessa forma, tende a dar um maior desgaste, principalmente no pneu, né? Isso aqui gera um desgaste aqui, ó, como se fosse um efeito de lixa, né? Se o pneu rodar na paralela certinho, ele gasta, vamos dizer assim, menos, né? Naturalmente. Esse aqui, ele força um pouco mais de desgaste a mais. Nos carros, pessoal, muitos carros, os mais antigos aí, ele tem esse ângulo de convergência, as rodas traseiras. Então, por isso que uma boa parte dos carros aí, os pneus traseiros eles gastam mais do que até o próprio pneu da tração, que é na frente, né? Principalmente nos veículos de passeio, né? Justamente porque ele tem essa convergência. Essa convergência aí, pessoal, é natural. Tem níveis de tolerância aí que as montadoras permitem, né? Questão mesmo de segurança e também pela questão do eixo, né? O eixo chama de eixo de torção, né? Para poder também compensar a nível de estabilidade, principalmente em curvas, né? A gente sabe que para melhorar a estabilidade dos automóveis, né? Dos veículos em si. Bom, e qual que é a função desse ângulo de convergência? É compensar a elasticidade do mecanismo de direção, né? Então, é evitar, por exemplo, aquele giro infinito. Então, dá uma certa limitação da amplitude do sistema de direção. Tanto nos pivôs, braços terminais, barra de direção e ligação, né? Devido à razão da carga e velocidade, né? Fazer com que as rodas fiquem paralelas quando o veículo está em movimento. E essas peças aí da direção, né? Tanto pivô, braço, terminal, barra, são aquelas chamadas peças críticas, né? Então é para evitar o esforço em excesso, né? E como eu falei, né? Cada fabricante ele vai determinar esse ângulo de convergência. O outro ângulo é justamente o inverso, né? Agora é o de divergência, as rodas estão mais viradas para fora, né? Então ele executa uma curva, as rodas de dentro ela deve virar um pouco mais que a de fora, né? Então, então elas têm que estar divergentes ou com a convergência para fora. Então tudo isso aí, pessoal, é para realmente compensar a direção, principalmente nas curvas, né? Isso, como eu falei, vai variar muito de modelo para modelo de caminhão. Então tem modelo que a o peso, né? Questão de distribuição de peso. Então, tem caminhão que é mais pesado na frente, também porque tem a presença do motor, tem a cabine, ou o motor está aqui no meio para melhorar a distribuição, ou está na traseira, né? Tá o chamado eixo, está em balanço, né? Está depois do eixo, né? Assim como também o motor, né? Então, tem motor que pode estar um pouquinho na frente, pode estar em cima do eixo dianteiro, ou no meio, ou até depois aqui do eixo traseiro, né? Justamente para poder compensar essa curva, né? Bom, esse posicionamento então das rodas, pessoal, se baseia no princípio de direção geometricamente correta, que foi patenteado pelo inventor alemão Rudolf Ackermann em 1818. Então, afirmava que o prolongamento dos eixos das rodas dianteira, esquerda e direita, quando em ângulo, ele deve interceptar um prolongamento do eixo das rodas traseiras, né? Então, quem já ouviu falar aí, né? A gente fala que quando vai fazer curva em caminhão, a roda traseira acompanha a roda dianteira.
Então, por isso, por exemplo, a gente tem que olhar quando vai fazer uma curva em um caminhão, né, um veículo mais longo, a gente tem que abrir a curva. Senão, por exemplo, se você faz a curva fechada, o que que eles falam? Tende que a roda traseira seguir a roda dianteira. Aí você fecha a curva e, por exemplo, você bate em algum lugar assim, né? Ou você fecha alguma coisa ou bate numa lateral. Justamente nessa questão do princípio ali da percurso da roda, né? Então, que eu tenho a roda dianteira, ó, então, tá vendo? A roda traseira, ela tende a convergir aqui por da dianteira. Então, por isso que fala que a roda traseira segue a dianteira, mas isso é por questão disso, né? Então, quando você vai fazer uma curva, pensar que a roda traseira ainda tem que percorrer o caminho. Então, você tem que jogar um pouco mais para fazer com que a roda siga a roda dianteira. Então, você abre a curva, né? Faz ela mais aberta, né? Então, isso é somente para os veículos mais longos, né? Os veículos pesados, né? A gente tem o setback, né? Que é a diferença de axial dos eixos, né? Ou um recuo, né? Então, eu tenho um eixo que pode estar com um desvio, né? Ou seja, pode estar deslocado nesse sentido assim, ou para frente ou para trás. Então, geralmente a gente pode observar, né? Alguns caminhões, principalmente caminhões ou uns ônibus mais antigos, que tem esse desalinhamento da carroceria ali com os eixos. Aí você vê o caminhão ali no chassi, ele tá andando certinho, mas na carroceria está meio torto, né? Justamente por isso, dá essa diferença aí na axial, né? Então esse ângulo de setback ele é medido então entre a linha geométrica longitudinal do chassi e a perpendicular da linha do eixo dianteiro. Então ângulos de setbacks maiores que 0,75 graus, ou seja, não precisa de ângulos muito grandes, né? Então já abaixo de 0,75 graus, você já vai ter então possibilidade dos veículos a desviar para o lado da roda atrasada e ocorrer então instabilidade. Aí você vê, por exemplo, esses caminhões assim, o ônibus, gera principalmente estabilidade, até porque no freio, quando está desalinhado assim, a frenagem não fica bem distribuída entre as rodas, principalmente quando as dianteiras, né? Que a gente sabe que a roda dianteira, quando a gente freia, é as que recebe a maior carga. Então, no momento que elas estiverem desalinhadas ali, tende então a ter um desequilíbrio. Então, a roda que está mais à frente, ela pega mais carga ainda. E a que está um pouquinho recuada, pega menos. Então, você vai ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, o que que pode tender? O caminhão virar, né, ou até tombar, justamente porque ele aí gera o giro, né? Faz aqui uma espécie de giro. Você pode até tombar, né? Então, essa é a principal estabilidade. Você pode estar sujeito a um tombamento aí. Então, para que um veículo então se desloque em linha reta, né, também como eu falei, né, então tem que estar o paralelo entre si e perpendicular ao chassi, justamente para não ter essa, esse desalinhamento. Então, a gente tem uma linha geométrica central, né, que é estabelecida bem no meio do veículo, e a gente usa uma régua, um esquadro para fazer o alinhamento, principalmente dos eixos, né? Então, o eixo não paralelo, né? Então, a gente tem que fazer esse alinhamento aqui. E geralmente também tem um pino que estabelece também essa questão, né? Tenta manter o máximo possível esses eixos alinhados. Bom, pessoal, então quais são os procedimentos aí do sistema de direção, né? Então, são aquelas inspeções básicas que são efetuadas nas revisões periódicas, né? Então, conforme o fabricante estipula, né? O sistema de direção, por exemplo, troca de fluido, o sistema, a questão da barra, verificação da barra, né? Do fixador ali, das buchas, né? Tudo para manter ah, o alinhamento e a direção a mais segura possível, né? Então, para fazer o serviço, né, na barra de direção, no sistema de direção, eu preciso suspender as rodas dianteiras, né? Então, eu posso utilizar ali aquele alinhar o ônibus no posto ou levantar eles, né? Então, com o auxílio de uma espátula, né? Então a gente pega aquelas espátulas bem de grande porte, provavelmente você já deve ter visto aí, e um relógio comparador com base magnética, a gente vai verificar a folga dos embuchamentos da manga de eixo. A gente fixa o relógio então no eixo, o viga dianteiro, utilizando então uma base magnética, onde a gente apoia a ponta do fuso do relógio na manga de eixo. E utilizando essa espátula, né, uma grande como um braço de alavanca, a gente vai exercer uma força de modo que consiga movimentar a ponta de eixo e medir essa folga.
que é justamente esse braço aqui, né? O braço que é o da direção. Se estiver essa aqui é a espátula, né? Que a gente utiliza para fazer essa folga. Se tiver acima da medida estipulada no manual de reparação do fabricante, que a bucha, geralmente essa daqui é uma bucha de borracha, então ela que faz essa compensação aí da folga. Se ela tiver desgastada, né, aí você vai ter uma folga bem grande mesmo. Então aqui você vai ver o setor de direção meio frouxo. Então aqui desmonta e troca esse embuchamento, que é o pino mais uma bucha. E se você já tem uma certa experiência e a folga então for muito acima do padrão, a gente é possível efetuar esse teste sem necessariamente usar o relógio comparador. E realizar o processo de medição para informar o cliente qual foi estipulado e o quanto foi encontrado, né? Para poder deixar o cliente, né, ciente, né, desses problemas. Nos terminais de direção, pessoal, né, geralmente nos terminais da direção ali onde de fato faz o movimento, principalmente verificar a folga, né, o estado da coifa, né? Então a coifa é aquela peça ali como se fosse um cone de borracha, onde ele fica confinado ali a ponta do eixo, né, onde vai fazer direção e graxa, né, e uma lubrificante. E ali tem a folga axial do pino cônico na parte fixa do terminal. Tem que ser perto de zero. Ponta a coifa tem que estar indo. Se tiver um rasgo ali ou ela estiver ressecada, é uma peça barata, você pode fazer a substituição, né? E qual que é a consequência de uma coifa estragada, né, ou rompida, né? Então é aquela graxa original que tem ali no eixo, né? Ela vem já, o fabricante já coloca aquela graxa ali e fica exposto, né? Então permite água principalmente a entrada de água sujeira, né? Então como está por baixo ali, né? Então está muito sujeito a entrando somente água, né? E sujeira. E vai comprometer, né? Então você pode ter um desgaste rápido, por exemplo, da ponta de eixo ali. Verificar na coluna de direção, né? A parte que liga ali, por exemplo, a parte onde você movimenta dentro do carro e a barra ali no setor, né, o terminal de direção, verificar a folga das cruzetas, né, principalmente da cruzeta inferior, que está mais exposta a intempéries, né, mais exposta ao tempo. Verificar o estriado, né, com encanelado telescópio, que permite o movimento diminuir e aumentar o comprimento da coluna, né, para fazer o ajuste, né, de direção. O estriado tem que estar limpo, sem resistência ao movimento e não apresentar folga radial. Caso contrário, tem que ser desmontado e examinado. E normalmente vem com lubrificação permanente, que é um lubrificante sólido. Geralmente ali é uma camada até de Teflon, que se desgasta, né, com os anos de uso, né? Então essa camada de Teflon vai desgastar e vai gerar folga entre essas colunas. Se tiver essa folga, né, examinar e fazer todo o procedimento. Verificar então essas especificações de folga, né? Porque o fabricante ali ele vai dar uma faixa de tolerância. Então, o sistema, apesar de ser sensível ali, de ter de ser crítico, mas ele ainda consegue trabalhar com um certo nível de tolerância. Então, verificar essa folga, né? Conforme o fabricante recomenda. Inspecionar também a folga das estrias, né, nas extremidades da coluna. Então, tanto na parte que encaixa no volante, como a que encaixa no eixo de entrada, né, da caixa de direção. Então, verificar essas folgas também. Bom, a verificação também no volante, né? O volante também ali geralmente tem uma certa folga, né? Então, colocar o veículo no plano, né, com as rodas dianteiras retas e ligar o motor, né? Aí vira levemente o volante, né, para um lado, sem deixar que as rodas se mexam, né? Então é aquela folga de fato, quando você inicia o giro do volante e o meu eixo ainda não se movimentou, nem para um lado nem para o outro. Isso quer dizer o quê? Que é a folga, né? Então essa folga tem que ser perto de zero. Então ela tem que ser a resposta à direção é quase que imediata. Então girou, por mínimo que seja o volante ali, a roda já tem que já estar respondendo, fazendo a movimentação de mudança de direção. Tem tolerância também? Tem. Antigamente, eles falavam, né? O pessoal antigo fala, né? Que principalmente da Kombi, né? Fala que a direção da Kombi não tem folga, ela tem férias, né? Tamanho que é a folga, né? O pessoal tem que ficar
Principalmente veículos antigos, né? O pessoal tinha que ficar fazendo correção mesmo, tinha que ficar girando o volante só para tentar pegar a sensibilidade e se está mexendo corretamente, justamente por causa da folga muito grande. Hoje não, hoje como são sistemas, são hidráulicos, eletrohidráulicos, o nível de precisão é maior, né? Até por questão mesmo de segurança, né? Então, para isso, sempre consultar também o manual de reparação do veículo. Bom, verificação então da folga, né, do volante de direção. Então, se a folga for maior do que o preconizado do material, né, do manual, então a gente tem que verificar essas cruzetas da direção. Então, a recomendação é que essa folga das cruzetas A aqui, ó, e das estrias tem que ser nula. Então, tem que ser praticamente zero. E se na inspeção interior a folga foi maior do que a recomendada, verificar também o estado da junta universal na árvore de direção, das estrias do volante, e da árvore primária da caixa, e da estria de deslizamento da coluna de direção, que são essas estrias aí, certo? E também, né, as folgas têm que ser praticamente próximas de zero. Também verificar a folga axial de todos os terminais da barra de direção, né, o estado do guarda-pó do mesmo. Então, isso tem que ser feito por duas pessoas, né? Uma que vai movimentar o volante lá em cima, por ambos os lados, enquanto a segunda vai verificar essa folga axial de todos os terminais da barra de direção e também o estado do guarda-pó dos mesmos, sempre também consultando o valor do manual. Então, aqui, pessoal, tem um procedimento, ó. Fixação da caixa de direção no suporte, verificar também se ele não está frouxo. Fixação também do suporte no chassi, verificar principalmente os apertos, que também a folga pode dar vibração, também pode dar imprecisão. E também a parte da direção na roda, né? Principalmente se o aperto está correto na barra de direção. Esse aperto também pode determinar a folga ali na direção, principalmente na roda. Então, isso também tem que ser garantido ali o aperto correto. E todos esses apertos, pessoal, ele tem ali um torque específico, que isso também é para cada fabricante ali, vai ter um aperto, principalmente esses parafusos sequenciados aqui, ó, tem que fazer o torque, né, o aperto na sequência correta, somente caso ele venha a ser desmontado, né? Então tem que seguir, não é simplesmente fazer um aqui a sequência que bem entender, não. Tem que seguir a sequência que o fabricante determina, para poder ter a melhor distribuição de carga, né? Então não sobrecarregar nenhum lado nem o outro. Ter um aperto aqui, ó, uniforme do parafuso. Então todo parafuso, pessoal, não é simplesmente sair apertando e desafrouxando, não. Tem que ter essa consciência aí também na questão do torque. Tanto o torque tem que ser aplicado, né, para não deformar o parafuso. Então, por exemplo, não comprometer um parafuso numa barra de direção, né, nenhum desses ajustes aqui. Bom, como ajustar, né, a folga interna de uma caixa de direção, né? Então, as caixas de direção que são servo-assistidas, né, então tem uma assistência tanto elétrica, ou tanto hidráulica quanto elétrica, não tem ajuste externo, né? Então, ocorrendo folga interna, elas têm que ser retiradas, desmontadas e reparadas. Então, elas possuem somente um ajuste externo do centro hidráulico da caixa, que nada mais é do que uma vez instalada em repouso, se regular para aquele ponto, ela ficar neutra, ou seja, não exercendo esforço hidráulico para girar para a direita ou para a esquerda, né? Então, isso aí é por causa da assistência hidráulica, né? Desse problema. Bom, o outro componente, né, é o chamado braço Pitman, né? Então, verificar o reaperto, né? Verificar, então, se não há folga no acoplamento do braço Pitman com o estirado cônico do eixo de saída da caixa de direção. Então, principalmente se houve intervenção há pouco tempo. E verificar no manual qual o torque de aperto. Então, todo manual lhe dá esse torque de aperto, pessoal. Então, eu falei, nunca dá um torque aleatório, nunca apertar demais, demasiado. Então, o torque correto. Porque o torque errado, pessoal, você deforma os componentes, deforma principalmente o parafuso, que é o principal componente ali, né? Você pode estar gerando ali uma falha, um início de uma possível falha, né? Bom, e do sistema hidráulico, pessoal, tem algumas recomendações. Então, primeiro, antes de iniciar a desmontagem e retirar dos componentes, verificar se o problema não é proveniente de uma dessas causas. Então, qualidade, nível do fluido hidráulico, né? Então, verificar ali se o nível do fluido hidráulico está ok, se o fluido está íntegro, né? Se tem uma necessidade, por exemplo, fazer uma sangria ali
do fluido hidráulico, o filtro, né, que filtra ali o fluido, contaminações no reservatório, ver se não tem nenhum tipo de sujeira ou particulado ali, ou até umidade. Pressão e vazão da bomba hidráulica, se está correta, né? Então, se está dentro do especificado, se não tem algum tipo de rompimento, né, no sistema. E fazer a regulagem das válvulas de fim de curso, né? Que é quando a gente gira o volante até o final, tem o chamado batente, que é o chamado fim de curso. E uma válvula de alívio de pressão, né? Então, verificar também se está dentro está conforme ajustado, né? Tanto essas válvulas na questão de pressão. Bom, e sempre observar, pessoal, o nível do fluido nas revisões, né? Se estiver abaixo ou acima, né? Então, nunca exceder, sempre trabalhar naquela média correta, né? Para não ter interferência. E é importante, pessoal, a inspeção quanto a vazamentos no sistema, principalmente, né, das revisões preventivas, né? Então, faça revisão preventiva, faça as verificações corretas e também tomar cuidado para não furar ali uma tubulação, né? Furar ali um tubo para não gerar problemas, né? E examinar também, né, principalmente os vazamentos hidráulicos nas válvulas, né? Então, se minhas válvulas estão bem é, se minhas válvulas estão bem estanques ali, se elas não têm nenhum tipo de vazamento ali nos seus principais componentes. Então, verificar ali se minha válvula não tem nenhum indício de vazamento. Então, retirar a tampa do reservatório, que também contém a haste medidora, né? Então, as forças do motor, e ligar o motor, né? Então, com a temperatura do óleo, né? Então, o nível deve se encontrar entre o nível mínimo e máximo, né? Então, fazer a leitura com a temperatura do óleo próximo de 50 graus. Então, você tem que fazer isso com o motor ligado, né? Até porque se você fazer a leitura, como está dizendo aí, sem o veículo estar ligado, mas um veículo frio, pode te dar, então, pode dar uma leitura errada, né? Se você tomar uma atitude precipitada aí. Bom, qual que é a característica do fluido hidráulico, né? Ele é um óleo de baixa densidade, né? Então ele não é tão pesado, ele é leve e tem uma alta fluidez, né? Porque ele precisa ter essa fluidez, né? Tanto que como é uma área de constante movimentação dinâmica, que é a área de direção, né? Então o fluido tem que ser bom ali para poder auxiliar, né? Porque se ele for muito denso, se ele for extremamente viscoso, o que acontece? Ele demora, né? Então a resposta ali então tem que ser uma bomba maior, a tubulação tem que ser maior e o esforço também é um pouco maior. Então o meu fluido tem que ser mais denso, né? Menos denso, né? Bom, além da função básica, né, ele também protege contra a ferrugem, né, do sistema ali, transfere pressão, né, então, por exemplo, eu- uma direção que não é hidráulica, né, pessoal, a gente sabe ali, né, quem já dirige sabe, né, então o esforço é bem grande. Então ele auxilia, né? Então ele é assistido, então ele assiste a gente ali, ele auxilia a gente a fazer o movimento sem muito esforço, né? Então a gente faz um esforço, mas bem menor que se fosse uma direção puramente mecânica. E esse fluido também auxilia na refrigeração do sistema de direção. Bom, então como fazer, pessoal? A escorva, ou a gente chama de sangria também, né? Do meu sistema hidráulico de direção. Então, primeira coisa, né, assim como a parte de freio, também não tem que ter ar, né, não pode ter ar misturado com fluido, né. Então, após ter feito uma intervenção à troca do fluido, até porque esse fluido também ele é bombeado e a bomba não pode ter ar nela, então principalmente questão da bomba, né. Então, após ter feito uma intervenção à troca do fluido, né, ou quando for necessário retirar ar, que é a chamada processo de escorvar, né, que se misturou com o fluido, a gente então deixa desconectada a ponta do cano de retorno, né, no reservatório, a gente retira, e então a gente faz um movimento ali para acionar o motor e para sair toda a bolha. Então, no movimento ali, né, tira toda a bolha, toda a bolha de ar, né. Retirou, coloca ali, então volta para o sistema. E nesse processo a gente vai perder um pouco de fluido. Então a gente tem que completar, né, caso haja necessidade aí. Bom, e também, pessoal, a gente tem a tubulação, né? Então, o fabricante também ele vai orientar quanto a essa substituição, né?
Então, caso ele não prescreva a data, ou se deparar mangueiras muito rígidas ou ressecadas, a gente substituir no ato, né? Então, viu que ele já está meio endurecida, né? Já está com, provavelmente já pode apresentar trinco ou até dobra, né? Que dobra também gera estricção, né? Vamos dizer assim, entope, não deixa o fluido passar. Isso pode gerar problema no sistema. Então, faz a troca ali. É, sem questão mesmo, quantos quilômetros está rodado, quando ainda falta, não. Já viu que está um pouco rígida, ressecada, faça a troca no ato. Ok, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui por hoje. Caso não tenha alguma dúvida, um questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou desejar a vocês, então, aí um bom dia, ok? Então, todos com Deus e até a próxima.